Deus, assim, Ele é tremendo porque Ele sempre nos presenteia, entendeu? Com pessoas lindas, né? Eu quero dizer que você que está nos visitando, você também se coloque, entendeu? Nessa palavra, porque você é lindo, sabe? Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas, já está fazendo coisas lindas, ministrando o seu coração. Queria apresentar aqui a pastora. Pastora Priscila, entendeu? Gente, ela é linda, tem um coração lindo. E sabe por que ela tem um coração lindo e ela é linda? Porque ela ama ao lindo Deus. Amém? Assim, que vocês possam, assim, sabe, se deleitar agora, né? Eu tenho certeza, sabe, que ela vai ser canal de Deus para nossas vidas, entendeu? E que você possa receber todo o amor, todo o carinho, entendeu? Né? Da nossa igreja, né? Vamos levantar, vamos dar uma saudação especial, assim. Não preciso nem falar, né? Vamos lá? Como família, sejam bem-vindas. A nossa família, em nome de Jesus, nós te amamos. Não é isso? O pessoal ficou tímido, faltou uhul. Agora somos nós. Graça e paz, igreja. Tá todo mundo aí ainda? Ou tá todo mundo ainda bebendo da unção do Senhor aqui que foi derramada? Então, graça e paz, igreja. Amém. É muito bom estar aqui com vocês, conhecendo um pedacinho mais do corpo de Cristo. E o melhor ainda é saber que a gente está em um lugar onde a igreja ama a presença de Deus. E isso é o que mais importa. Né? É muito bom estar aqui conhecendo o pastor Márcio, a pastora G, na Comad, né, aqui do Rio de Janeiro. E eu creio que Deus ainda quer fazer muito mais essa manhã que vocês escolhem todos os meses para ter comunhão uns com os outros. O que é muito importante, é o que faz a diferença no corpo de Cristo, porque a igreja do primeiro século começou assim, né? E isso era o que fazia a diferença no meio da igreja, era isso que fazia com que a igreja crescesse. Então eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. E eu oro para que o Senhor fale com você e comigo nessa manhã de forma poderosa e que a gente possa sair daqui nessa manhã entendendo um passo a mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Então abra comigo a palavra de Deus em Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, 35 ao 39. Vamos ler então. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós vemos aqui o escritor aos Hebreus falando para a igreja que estava, naquele momento, passando por um momento difícil, por um momento desafiador. Nós estamos nesse tempo em que nós vivemos, passando por um tempo global, não é só Brasil, não é só Rio de Janeiro, não é só Rio Grande do Sul, não. Nós estamos vendo que o mundo passa por um momento muito complicado, muito delicado. E eu tenho, aos poucos, durante a ministração, a gente vai se conhecendo um pouco melhor, um pouco da minha história, mas eu tenho alguns discípulos espalhados pelo mundo. E eu estava conversando essa semana com uma ovelha nossa que está morando em Jerusalém. Na verdade, ela é residente, ela casou com um cristão lá e hoje ela mora lá. E ela estava me dizendo, eu estou me sentindo tão oprimida, eu não sei
o que está acontecendo, está tudo bem, minha família está bem, meu marido está bem, está tudo bem, mas... Então nós estamos vivendo um tempo assim. Eu não sei se é só eu que sinto, eu não sei se é só a minha amiga, minha ovelha lá em Jerusalém que sente, ou se você também sente. Nós estamos vivendo em um tempo diferente, um tempo estranho, em um tempo em que a gente precisa estar conectado com o Senhor para entender como reagir diante dessa situação que estamos prestes a enfrentar. Então nós vemos aqui o escritor aos Hebreus falando para a igreja: ei, vocês precisam entender que mesmo tendo problemas, quem aqui tem problemas para resolver? Quem aqui tem desafios para enfrentar? Quem aqui precisa tomar decisões? Quem aqui precisa ter coragem para dar um passo a mais? Então, nós vemos aqui a palavra nos dizendo e nos ensinando que sim, nós temos problemas, nós temos situações difíceis, mas o que faz a diferença é como reagimos diante de cada situação. Segunda pergunta que eu quero fazer para você: como você tem reagido diante das situações difíceis? Quais têm sido as tuas reações? Nós vemos aqui a palavra dizendo que, ei, a situação está difícil, mas você precisa ter coragem. Ei, a situação tá difícil, mas você precisa ter perseverança. Você precisa ter confiança e fé. E eu quero falar sobre esses 3 tipos de reação. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. O que vai fazer a diferença, e eu preciso que você entenda isso, quando Deus colocou o homem no jardim, ele disse o seguinte: eu estou te dando autoridade. Eu estou dando para você autoridade. Você nasceu, você foi criado para dominar, para ter domínio. E existe algo que tem acontecido na nossa mente nesses últimos dias. E a psicologia chama de crenças limitantes. Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por situações complicadas e na nossa mente é gerado algumas crenças que são diferentes daquilo que a Bíblia nos ensina que nós temos. E nós passamos a não conseguir mais dominar a nossa mente e a forma que nós vamos reagir diante das situações. Então nós precisamos entender que mesmo em tempo difícil, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, como o pastor Márcio falou aqui, que mesmo em tempos difíceis, as promessas que Deus tem para a nossa vida continuam sendo as mesmas promessas. Mesmo em tempos de dificuldades, o que o Senhor nos fez, a forma que o Senhor nos fez, a transformação que o Senhor fez em nós, ainda continua valendo. Nós ainda continuamos sendo os mesmos em Deus. Então, aqui nós vemos a palavra nos ensinando que nós precisamos começar a retomar a nossa autoridade. Precisamos derrubar aquilo que são as crenças limitantes. E precisamos entender que o que vai fazer a diferença não é aquilo, muitas vezes, que nós já aprendemos e somos, mas como nós decidimos reagir diante de cada situação que aparece na nossa frente. E eu quero pautar a nossa ministração dessa manhã nesses 3 pontos: coragem, perseverança e fé. E eu quero usar um exemplo de nada mais, nada menos do que Abrão. Vou começar com Abrão e vou terminar com Abraão. Será que são a mesma pessoa? Será que eles são a mesma pessoa? Eu quero dizer para você que talvez você entrou aqui nessa manhã como Abrão, mas Deus vai transformar você e você vai sair daqui como Abraão e você já vai entender o que eu quero dizer para você. Então abra comigo novamente, porque tudo que a gente fala eu preciso respaldar com a palavra de Deus. Abra novamente Hebreus 11, do 8 ao 18. Do 8 ao 12, perdão.
E diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceder um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pense comigo. Abraão, quando foi chamado, a palavra nos conta em Gênesis, que ele habitava numa cidade, e nessa cidade ele já estava com a sua família feita, ele já estava com a sua vida feita, ele tinha 75 anos de idade, ou seja, estava quase que no meio da vida dele, porque naquele tempo as pessoas viviam mais do que a gente vive, né? Então Abraão estava na metade da sua vida aproximadamente, e estava muito bem, obrigada, muito bem, né? E um dia Deus disse para ele: ei, Abraão, eu sei que você está legal, você está bem, está tudo certo, mas eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho uma missão que eu vou te dar, você vai realizar e você vai ser conhecido e lembrado de geração em geração. E por causa daquilo, da sua decisão, por causa daquilo que eu vou fazer na tua vida, a história do povo de Deus vai começar. E Abraão, imagina quando Abraão recebeu essa promessa, quando você recebe uma promessa de Deus, como é que é? Deus quer te usar, Deus quer mudar a tua vida, Deus vai te prosperar, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai te levar para as nações como missionário, Deus vai te dar uma empresa, não sei, tantas promessas que a gente recebe. Só que pensa comigo, todas as vezes que o Senhor quer nos colocar em outro lugar, é necessário que haja uma decisão nossa. A maioria das vezes eu não conheço história diferente dessa, que Deus nos diz: ei, eu tenho algo maior para você, mas você precisa deixar o lugar que você está e começar uma nova história. Isso pode ser um deixar geográfico ou algumas decisões que você tem que tomar na sua própria vida onde você está, mas é necessário, porque aquilo que nós construímos está muito longe da perfeição e do propósito maior que Deus tem para a nossa vida. Isaías 55 fala que os planos e pensamentos de Deus para nós são muito mais altos, são muito maiores do que os nossos. Então, como Deus vai construir a história que Ele já planejou e projetou para nós com a base daquilo que nós já construímos, que é muito pequeno, que é muito limitado, que muitas vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Isso, até aqui está muito bonito o discurso, né? Até aqui está muito bonito a história. Só que existe um passo que nós precisamos dar. E se nós não reagirmos, primeira reação, quando Deus nos fala, quando Deus me falou, já adolescente, não vou falar idades, anos, porque eu sei que o povo aqui é bom de conta, então deixa assim. Quando eu era adolescente, eu lembro que um dia o Senhor me falou assim, eu estava andando, indo da igreja, da minha casa para a igreja, eu sou filho de pastores, meu pai é pastor desde os 17 anos de idade, eu nasci na igreja. Quando o médico, a mãe me ganhou e o médico deu aquele tapinha, em vez de dizer nhê, eu disse amém. Então já nasci crente. E um dia, depois de uma batalha que a gente enfrentou na igreja, uma frustração de adolescente por não ter conseguido fazer da melhor forma, eu estava indo para a igreja numa reunião de oração, meio triste, da casa para a igreja, eu estava indo andando, lá em Joinville, Santa Catarina, e eu lembro, e eu senti poucas vezes eu ouvi assim a voz de Deus claramente, sabe? E naquele dia de manhã eu estava andando meio cabisbaixo, e aí eu senti, ei filha, você precisa aprender inglês. Eu falei, hã? O senhor errou de endereço, né? Não tem nada a ver com a minha vida, com a minha história, né? O senhor errou de endereço, acho que vou continuar andando, daí o senhor procura aí no arquivo celestial a Priscila certa, do endereço certo, da rua certa.
E aí o Senhor ainda continuou falando comigo sobre aquilo. E depois disso, Deus começou a colocar no meu coração o desejo por missões, por outras nações, por não viver só no lugar onde eu estava. Eu dizia para a mãe às vezes: ei, mãe, você tem que acostumar, porque um dia você não vai mais me ter aqui em casa, não porque eu vou casar, ou não porque eu vou ter minha família, mas porque Deus vai me levar para um ministério que não é aqui, que não é com vocês. E a mãe: não, sei, né? Quem sabe, né? Vamos orar. Pai e mãe, é difícil, né? E alguns anos se passaram, porque você vai ver no decorrer da mensagem que é necessário algumas etapas e algumas reações ao longo da nossa jornada com o Senhor, desde o dia que Ele começa a nos revelar os seus planos. E agora, há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, o Senhor me prosperou, eu sou formada em administração de empresas, trabalhei muitos anos como gestora financeira de empresas e até multinacionais, ganhava muito bem, tinha um salário de excelência, trocava de carro de 3 em 3 anos, vivia uma vida boa, muito legal, beleza, joia. Mas eu estava falando com o pastor hoje, Deus sempre falava no meu coração: ei, eu estou te dando, mas um dia você vai ter que abrir mão. E eu encarava isso de uma forma tão tranquila, e eu falava para o pai, ligava para o pai: ei, pai, ganhei mais um abono, ganhei mais um aumento, ganhei mais não sei o quê. E meu pai: ei, coisa boa, minha filha, coisa boa, traz presente para o papai. E aí eu comecei a dizer para ele: pai, mas Deus está me dizendo que está chegando a hora de eu renunciar, está chegando a hora de eu sair da minha terra, está chegando a hora de eu abrir mão, está chegando a hora de eu decidir. E eu quero dizer para você que se nós não tivermos coragem, nós não vamos conseguir sair do lugar onde nós estamos, que é bom, que é legal, que até pode ser agradável, mas que não é perfeito e não tem o tamanho daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E foi o que eu fiz, eu consegui fazer, eu tomei a decisão, foi assim, decidi, voltei dos Estados Unidos decidida, vou fazer, vou largar, vou guardar dinheiro durante o tempo, vai chegar no mês tal, eu vou pedir demissão. E foi assim, eu fui indo sem pensar, sem olhar para trás, e consegui realizar. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida depois disso, e eu estou aqui falando com vocês, faz parte disso também. E com Abraão foi assim. Abraão tinha que sair do lugar onde ele estava, tinha que deixar tudo para trás. Tinha que... E o mais interessante é que Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai, e eu vou te mostrar para onde você vai. E vai indo, vai andando. Só traz o que eu estou pedindo para trazer, vai andando, que eu vou te mostrar super simples, uma coisa básica, normal, super tranquilo, que eu vou te mostrando. Meu irmão, esse tipo de decisão, viver os planos de Deus, viver o que Ele tem para a nossa vida. A palavra diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Que o que Ele tem para a nossa vida, a nossa cabeça ainda não conseguiu nem imaginar. Viver isso é somente para aqueles que reagem com coragem ao chamado de Deus. Você precisa ter coragem. Se Deus está te dizendo: ei, vai. Não olha muito para trás, não. Não olha muito para o que você já tem. Não olha muito para o que você acha que já construiu e é bom. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou indo. Tenha coragem. Isso é muito importante. Outra reação, depois de você ter coragem: agora eu tive coragem. Fui, larguei emprego, larguei tudo. Estou indo, Senhor. Vai dar tudo certo. Vai ser tudo top, vai ser tudo uau. Eu imaginava ir para as nações, e o Senhor, então eu sei que o Senhor vai me levar para a lua, porque a tua vontade é maior do que a minha, e assim vai dar tudo certo. Depois que a gente toma coragem, tem uma outra reação que a gente tem que tomar às vezes por muitos anos, diante das outras dificuldades que vão surgir no meio do caminho, que se chama persistência. Não foi o que o escritor aos Hebreus disse: ei, vocês precisam persistir no chamado. Vocês precisam persistir naquilo que... na igreja que o Senhor te colocou. Você precisa persistir aí, igreja do primeiro século. Não desiste. Então a persistência, meu irmão, não adianta você só ter coragem e tomar o primeiro passo.
Você precisa continuar na caminhada. E esse continuar na caminhada faz parte do plano maior de Deus. Porque quando nós somos chamados, nem sempre nós já estamos prontos para viver e receber tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. É necessário uma caminhada. E isso é proposital. Deus faz isso propositadamente, para poder nos moldar, nos preparar, nos ungir, nos equipar, nos transformar. E foi o que Deus fez com Abraão. Ei, você acha que Abraão estava pronto? Já? Abraão tinha o chamado, Abraão foi corajoso, Abraão foi o cara. Só que Deus precisava transformar a vida de Abraão. E Deus fez isso. Deus ensinou para Abraão que Deus ensinou para Abraão que Abraão precisava ser moldado na capacidade dele de crer no Senhor. Existe algo que eu aprendi algumas semanas atrás sobre fé que mudou a minha forma de ver as coisas. Você sabe que quem tem fé no seu relacionamento com Deus, em quem? Não é você em Deus, mas é Deus em você. É Deus que tem fé em você. É Deus que acredita em você. É Deus que olha para você e diz: eu acredito no que eu te disse. Porque, meu irmão, se dependesse só da nossa fé, tadinhos de nós. Nós já desistimos quantas vezes na nossa mente, de um dia para o outro, de uma semana para outra, depois voltamos, depois desistimos, depois voltamos. Quem tem fé na gente é o Senhor. E Deus precisava ensinar isso para Abraão. O que Deus tinha para fazer na vida de Abraão não era algo pequeno. O que Deus tem para fazer na tua vida não é algo pequeno. Deus te levantou para mudar a história dessa comunidade. Deus te levantou para trazer o reino dos céus para essa comunidade. Deus te levantou para que no seu dia a dia, na sua vida diária, você possa apresentar a Jesus para muitos. Isso não é um chamado desprezível, isso é um chamado muito importante. Faz parte daquilo que o Senhor nos escolheu para fazer como igreja. E Deus teve que moldar Abraão. Deus teve que dizer: ei, Abraão, eu vou te ensinar a crer contra a esperança. Em Romanos 4,18, a palavra diz que Abraão ele só recebeu do Senhor porque ele creu contra a esperança. Deus disse para Abraão: eu vou fazer você um pai de muitas nações. Eu vou te dar uma descendência incontável. Imagino que quando Deus disse isso para Abraão, Abraão nem pensou em quem ele era, o que ele tinha, se ele já não tinha filhos, ele foi. E aí ele começou a andar e começou a lembrar: epa, tenho 75. Sara tem 70 e poucos, 70. E a gente não tem filho. E aí? Deus, agora que eu entendi que o Senhor falou com o Abraão errado, o que eu vou fazer? Mas Deus, na sua imensidão, na sua fé infinita a respeito de nós, muitas vezes Ele veio para Abraão e disse: ei, Abraão, eu te escolhi, tu é o Abraão que eu escolhi. Ei, sai para fora, olha as estrelas dos céus, tá vendo? Elas são incontáveis, assim vai ser a tua geração. Ei, Abraão, tá desanimado? Levanta a cabeça, eu sou contigo, eu tenho fé em você, eu tenho fé no propósito já escrito para a tua vida, você vai conseguir, espera um pouquinho mais, aguarda um pouquinho mais, porque a obra que eu tenho para realizar na tua vida ainda está no começo. Eu preciso te transformar, eu preciso te mudar, eu preciso mudar o teu caráter, para que você esteja pronto para receber a tua promessa. Aguenta um pouquinho mais, persiste um pouquinho mais, espera um pouquinho mais, porque eu sou contigo. E algumas vezes você vê entre o capítulo 12 e o capítulo 20 de Gênesis, o Senhor se apresentando para Moisés e dizendo: eu sei que você já desistiu no teu coração, eu sei que você não crê mais no teu coração, mas eu ainda tenho fé em você, você é o Abraão certo, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi, porque eu acredito em você.
Você entende isso? Abraão precisou ser moldado na sua fidelidade. Deus disse para Abraão: Abraão, sai sem a tua parentela da tua casa. E Abraão levou Ló. Coitado de Abraão, sofreu com o bichinho. Ló quase fez Abraão se desconcentrar do seu chamado. Deus teve que... Eu quero dizer para você que vão acontecer muitas coisas, porque às vezes a gente tem coragem e decide. A gente recebe de Deus uma direção, mas nem sempre a gente cumpre 100% daquela direção. É normal, gente, a gente é humano, né? Ainda bem que Deus tem fé na gente. Já pensou se ele não tivesse? Já era, game over, já tinha acabado, faz tempo. E muitas coisas vão vir na nossa direção para nos tirar o foco, para nos fazer nos perder no meio da jornada. E foi o que aconteceu entre Ló e Abrão. Se você olhar para a história, você vai ver que Abrão teve que lutar por Ló, que Abrão teve que clamar a Deus por Ló, que Ló desistiu de andar com Abraão. Foi muito difícil, mas Deus já tinha avisado: ei, deixa os penduricalhos para trás, deixa todo mundo para trás e vai sozinho. Então, Deus precisou ensinar Abraão sobre fidelidade. Não dava para dar o jeitinho brasileiro. Não dava para dar o jeitinho hebraico. Naquela época nem era hebraico ainda. Não dá para dar esse jeitinho. Você precisa ser fiel, fidedigno, aquilo que eu estou dizendo que você tem que fazer. Então Deus ensinou isso a Abraão. Deus ensinou a Abraão que Abraão precisava ser honesto. Quem lembra que Abraão mentiu 2 vezes sobre a sua esposa, porque tinha medo, ele tinha medinho, ele era medroso. Esse Abraão, hein? A gente pensa para Abraão: oi, Abraão, o pai. Alguns dizem que é o pai da fé, na verdade é meio controverso isso, mas Abraão, aquele que tinha muita fé, não é? Mas ninguém esquece, ninguém lembra do começo da história de Abraão. Abraão era medroso, Abraão mentia, Abraão não era 100% fiel ao Senhor. Então Abraão teve que ser moldado, ele era inconstante, às vezes ele estava cheio de fé, às vezes ele não estava, ou você acha que Deus aparecia para ele só porque ele... Não, porque Deus precisava animar Abraão. Então Abraão era gente como a gente, que precisava ser transformado pelo Senhor. Só que existe uma característica em Abraão. Existe uma decisão que Abraão tomava cada vez que ele continuava andando na jornada, e os 25 anos se passavam e nada acontecia da promessa de Deus. Abraão persistia. Meu irmão, não vai ser fácil do momento em que o Senhor te chama até o momento que você vai ter nos teus braços a promessa. Não vai ser fácil, mas você precisa persistir. Deus precisa moldar, mudar, transformar a tua vida e te preparar para viver o melhor que Ele tem para você. Foi assim com os testemunhos que a gente ouviu agora. Deus tinha dado uma promessa para a irmã. A irmã sabia o que o Senhor tinha dito: ei, eu vou fazer de você uma mulher que vai habitar em família. Você e a sua filha vão habitar em família. E a irmã persistiu no Senhor, mesmo que nada parecia que ia acontecer. Ela acreditou na promessa de Deus e ela persistiu, e hoje ela está aqui com seu esposo, com a sua família, com mais um filho, e é isso que Deus faz na nossa vida. Mas nós precisamos reagir diante dos momentos difíceis com persistência. Eu vou persistir, eu vou andar, o Senhor vai me animar, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me transformar de um medroso em um corajoso, o Senhor vai me transformar de um infiel em fiel, o Senhor vai me transformar de alguém que não é honesto em alguém honesto. Assim o Senhor vai fazer, porque Deus tem fé em mim. E existe algo que Deus fez na vida de Abraão que fala muito comigo, muito. No capítulo 17 de Abraão, depois de muitas coisas terem acontecido, Abraão tinha ido para a guerra, Abraão tinha ido para o Egito, Abraão tinha deixado Ló, Ló tinha deixado Abraão, aconteceu muita coisa. E um dia Abraão estava na sua Imanri, a palavra fala, e Deus apareceu para Abraão e disse: ei, Abraão, está chegando a hora. Abraão tinha 70 anos, ainda tinha mais 5 anos. Quando a gente começa a contar, parece palitinho que a gente está contando, não faz muita diferença, mas irmão, 5 anos, 25 anos, é muito tempo.
E Deus apareceu para Abraão: ei, Abraão, está chegando a hora. Mas existe algo que eu ainda preciso fazer em você. E eu quero que você abra comigo Gênesis 17, 4. Eu quero dizer para você que está chegando a hora. Deus quer fazer algo especial na tua história. Está chegando a hora de você ver com os teus olhos a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. 16:4. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois pai de muitas nações te hei posto. A gente lê isso aqui e não entende a profundidade disso. Então eu quero te ensinar algo nessa manhã. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, não foi simplesmente uma mudança, assim, vou mudar por mudar. Eu vou mudar para ficar mais bonito o teu nome, para ficar fácil de falar. Eu vou só te dar uma carteira de identidade nova. Não. Deus fez algo poderoso na história de Abraão. Quando nós vemos o nome Abrão no hebraico, o nome Abrão se escreve assim, Abram, no hebraico. E o nome de Deus no hebraico antigo, o pastor aqui deve saber mais do que eu, então me corrija se eu estiver errado. O nome de Deus no hebraico antigo, ele era formado por 4 consoantes. E no decorrer do tempo, dos exílios do povo de Israel e muitas coisas que aconteceram, a pronúncia correta do nome de Deus foi perdida. Mas o nome de Deus, que hoje é traduzido na nossa Bíblia, Yahvé, Jeová, ele era composto por 4 consoantes. Que até hoje até hoje ninguém sabe a pronúncia correta desse nome. Mas o nome de Deus era as consoantes do nome de Deus. Olha que interessante. Eram Yud, Rei, Vav, Rei. Transliterado para o português, YHVH. Quando Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, está chegando a hora. Eu vou trocar o teu nome de pai exaltado, Abraão, para pai de muitas nações. Mas não vai ser uma troca assim. Eu preciso fazer algo dentro de você. Eu preciso restaurar em você. Eu preciso colocar em você a minha essência. E o nome Abraão no hebraico, o nome é Avraham. E o Ram não é R, é H. Deus disse assim: eu vou tirar uma letra do meu nome e vou colocar no teu nome. Eu vou tirar a minha essência e vou colocar em você. Eu vou te dar a minha identidade. Tudo aquilo que fazia parte das suas limitações humanas. Hoje você recebe uma porção que está em mim, que está dentro de mim, e a partir de hoje você vai vencer as limitações e vai se tornar mais parecido comigo. E hoje eu te digo, você se torna pai de muitas nações, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos da essência de Deus dentro de nós, nós precisamos do próprio Deus dentro de nós, mas muitas vezes nós nos esquecemos, porque não é fácil a vida, porque é muito lutado, porque a gente passa por situações difíceis, mas eu estou aqui nessa manhã para te lembrar: reaja da forma correta, tenha coragem, persista e deixe que Deus coloque dentro de você a essência dele, de uma forma que você nunca recebeu. E Deus não fez só isso com Abraão, porque Abraão não podia ter um filho sozinho. E Deus lhe disse mais: ei, Abraão, eu estou te dando da minha essência, eu estou colocando dentro de você, mas em Sara eu vou fazer diferente. Para Sara, eu preciso tirar algo de dentro dela. O nome Sara, no hebraico, significa zombaria. Sarai significa zombaria. E Deus disse: ei, eu preciso tirar isso de Sara. Porque quem lembra, no capítulo 18, 3 homens vieram visitar Abraão e disseram: daqui a 1 ano você vai ter filho. E Sara: tá doido, eu tenho 90 anos. Abraão já nem mais, consegue, Como é que a gente vai ter filho? Eu nem tenho uma vontade, eu estou velha, não é isso que a palavra fala. Se você lê a palavra, que é isso que a palavra diz. E Deus diz assim: ei, eu vou transformar o nome de Sarai
para Sara. E no hebraico, Sara tem um H no final. Sabia? Deus disse assim: eu vou tirar toda a zombaria de Sara. Eu vou tirar toda a incredulidade de Sara. Eu vou tirar tudo aquilo que faz parte da velha natureza de Sara. Porque Sara será mãe de nações. Porque Sara será aquela que gerará no seu ventre o filho da promessa. Porque Sara será aquela que contigo vai realizar todo o propósito que já foi escrito antes da fundação do mundo. A palavra diz que, olha só, que Deus sonha com você. Efésios 1, 4 e 5. Deus planejou você. Deus sonhou com você. Deus escreveu sobre você antes mesmo da fundação do mundo. Então não duvide do quanto Deus te ama. Não duvide do plano que Deus tem para você. Não duvide que Ele pode realizar sim e te levar muito além do que você entendeu que Ele te disse. Porque Abraão, eu imagino que Abraão não tinha noção que as gerações depois dele, do que as gerações depois dele iriam viver. E hoje nós vemos a nação de Israel, que em nome de Jesus, muitas pessoas dessa igreja irão em setembro de 2018. Só depende de você, só depende da tua coragem, só depende da tua persistência, só depende da tua fé. Hoje nós vemos a nação de Israel, e a nação de Israel, por causa de Jesus, que foi um judeu, que nasceu lá, por causa do sacrifício dele, eu e você fomos alcançados. Eu imagino que Abraão não entendia nada disso quando ele teve coragem de dizer um sim para o chamado. Você não entende o que Deus quer fazer na tua vida. Apenas diga um sim, tenha coragem e persista. Deus, essa manhã, quer colocar dentro de você a essência dele. Terceira reação, eu preciso ter confiança no Senhor. Hebreus 10, 35 ou 39 fala: ei, vocês precisam confiar. Aquele que não tem confiança, aquele que não vive por fé, eu não estou nele. Vocês precisam confiar. E olha, eu amo essa palavra. Em Hebreus 11, 11, eu tenho uma tradução de uma Bíblia que eu não trouxe, porque eu fui surpreendida com o convite de pregar hoje. E essa é uma Bíblia hebraica, traduzida de um judeu messiânico para o inglês, depois para o português. E Hebreus 11, 11 fala assim na sua tradução: pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceder um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Na minha tradução diz assim: pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora de idade, porque achou digno de confiança aquele que fez a promessa. Você precisa confiar naquele que fez a promessa. Você precisa entender que Deus é digno de confiança. Se você não confia nele, meu irmão, se você perdeu a sua fé nele, já era, acabou, está acabado, acabou, tchau, caixão vela preta. Não tem. Nós precisamos entender que aquele que fez a promessa é digno de confiança. Outro ponto, essa eu quero ler com vocês, Gênesis 18, do 13 ao 34. Nós vamos encerrar com essa palavra. Do 13 ao 34. Porque perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velha, darei à luz um filho, há porventura alguma coisa de... Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velha, darei eu à luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Eu quero perguntar para você: por que você está duvidando daquilo que o Senhor te disse? Por um acaso, existe coisa difícil demais para o Senhor? É o que diz na minha tradução. Por um acaso, existe algo difícil demais para o Senhor? Quando o Senhor diz assim: é a hora, chegou o momento,
Não importa que você tenha 90 anos. Sara, não importa que você que já cessou o incômodo das mulheres. Não importa que você já não é mais, né? Você já não tem a menstruação, você já não tem como ter filhos. Não importa. Por um acaso, existe coisa impossível para o Senhor? Nessa manhã, Deus quer despertar em nós a capacidade de termos coragem, de sermos persistentes, mas também de crermos que nós servimos a um Deus que é um Deus das causas impossíveis. E não existe nada difícil demais para Ele. Depois de um ano, a palavra continua nos contando que Sara deu à luz. O Senhor quer fazer que muitos deem à luz aqui nessa manhã. Dos seus sonhos, dos seus projetos, a sua capacidade de continuar crendo que Deus pode. Depois de um ano, a palavra diz que Sara estava nos seus braços, com o filho da promessa. E ela olhou para aquela criança e diz assim: o seu nome vai ser Isaac, porque o Isaac significa riso. Isaac significa alegria. Eu quero dizer para você que Deus já determinou o dia, a hora, o momento em que Ele vai colocar nos teus braços a promessa. E eu quero dizer para você que a sua promessa tem nome. Quando você pegar nos teus braços a promessa, você vai viver um tempo de alegria, um tempo de regozijo. Você vai viver os melhores anos da sua vida, porque o nome da tua promessa, o nome do teu milagre é riso, é alegria, é cumprimento da promessa de Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o meu Deus. O Deus de Abraão e Sara é o teu Deus. O Deus que transforma, o Deus que troca o nosso nome, o Deus que coloca em nós a sua essência. É o mesmo Deus que está aqui, que trouxe você do império das trevas, colocou você no reino da luz, transformou a sua história, mudou os teus planos, mudou a tua sorte, mudou o teu futuro. Esse mesmo Deus está aqui e quer te dizer: eu quero nessa manhã marcar a hora, o dia, o momento, para que você possa entender que eu tenho fé em você. Eu não sei se todos estão recebendo essa palavra, mas eu queria... Posso orar? Eu queria pedir para que você fique em pé nessa hora. Se tiver alguém que pudesse tocar alguma coisa, o violão, pode ser só o violão, não tem problema. Eu oro para que o Senhor tenha tocado em todos aqui. Mas existem pessoas que nessa manhã vão receber algo especial do Senhor. Existem pessoas que Deus trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu já marquei a hora, eu já marquei o dia, eu já marquei o momento. E você que sente isso, você que foi tocado pelo Senhor, você que sente isso, quero pedir que você venha até o altar do Senhor. Eu quero orar por você. Eu lembro da história de Sara, de Ana. Ana vinha todos os anos ao templo, a Siló, para orar ao Senhor e pedir um filho. Mas parecia que Deus não ouvia a oração dela. Mas um dia ela chegou no altar do Senhor com um coração diferente. Um dia ela chegou na presença de Deus com um coração diferente. A palavra diz que Ana chorou ao Senhor e Ana quebrou o seu coração. Ana disse assim: Senhor, eu entrego a Ti as minhas limitações, as minhas crenças limitantes. Eu entrego a Ti as minhas dores, a mágoa, as pessoas que eu odeio, que me fazem mal. Eu quebro o meu coração. E eu faço um voto contigo de Te dar o que eu ainda não tenho. E quando eu olho para a história de Ana, de Sara, de Abraão, eu lembro da minha e da tua história. Deus quer mudar você.
Você que chegou aqui no altar, faça uma oração como você nunca fez ao Senhor antes. Talvez você tenha que entregar o que você não tem. Deus deu um filho, depois disso, Deus viu o coração de Hannah, Deus deu um filho a ela. E depois disso, ela entregou o filho ao Senhor. Muitos podem pensar, isso é muito triste, é uma história muito triste. Só que depois dessa entrega, a entrega de Hannah, na casa do Senhor, o profeta Samuel, o rei Davi, nação de Israel. Depois disso, Deus deu mais 5 filhos a Hannah. Deus não é um Deus que quer tomar de você. Deus é um Deus que quer entender a tua fidelidade e colocar em você a capacidade de crer. E é com as atitudes que nós cremos. Porque Hannah creu e entregou. Deus deu muito mais a ela. O que você precisa entregar no altar do Senhor? Faça uma oração a Deus agora. Como Abraão fez, como Sara fez, como Ana fez. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, Senhor. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva a mais perto dos teus caminhos. Escute a voz de Deus. E ao redor de cada esquina. Eu fiz uma oração quando eu estava vindo para cá ontem, no voo. Chorei no voo, não quis nem saber. Senti a presença de Deus. E eu disse, Senhor, eu quero ouvir as tuas palavras de destino. Eu preciso ouvir as tuas palavras de destino. Nessa manhã o Senhor está te entregando uma palavra de destino. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando para você. O Senhor está falando no teu coração. O Senhor está dizendo para você, te entregando uma palavra de destino. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essa palavra de destino que você está recebendo agora? O que você vai fazer com essa palavra de destino? Vai valer a pena. O que você vai fazer com essa palavra de destino? Vai valer a pena mesmo. Senhor, eu oro pela tua igreja reunida aqui na Madureira, aqui no Rio de Janeiro, escolhida por ti. Eu quero orar, Espírito Santo de Deus, para que tu dê coragem aos teus filhos para ir, para dar o próximo passo. Senhor, dá coragem, todo medo, toda incerteza, tudo aquilo que faz parte da nossa natureza incrédula, que seja nessa hora transformado, retirado, assim como tu fizeste com Sarai. Retira, meu Deus, e entrega a eles a certeza das tuas palavras, a certeza que tu ainda tem fé neles, a certeza que tu ainda tem planos para a vida deles, a certeza, meu Deus, que aquilo que tu prometeu tu vai cumprir, que onde tu disse que levaria, tu levará, que aquilo que tu disse que faria, tu fará. Coragem, 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 receba em nome de Jesus. Para aquele que está prestes a desistir, nessa noite, Espírito Santo, eu ministro persistência, força para continuar.
persistência. Persista, meu irmão. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. O Senhor nessa manhã te visita e te diz: essa é a manhã de eu trocar o teu nome. Essa é a manhã de eu mudar a tua sorte. Essa é a manhã de eu colocar dentro de você a minha essência, a minha vida, os meus planos, os meus pensamentos. Vai valer a pena mesmo. Olhe para aquilo que o Senhor te prometeu. Pense naquilo que o Senhor te prometeu. Ah, é impossível. Ah, como é difícil. Ah, eu não posso. Ah, eu sou estéril. Ah, eu não posso ter filhos. Eu quero dizer para você nessa manhã, por um acaso, existe coisa difícil demais para o Senhor. Não existe. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que promete e cumpre. Ele é o Deus que te escolhe e diz: continue andando, porque eu tenho fé em você. Eu cantarei, na eternidade eu cantarei. E quando o grande dia Esperamos entregar a Ti essa manhã, meu Deus. Nosso coração, talvez machucado, triste por causa da espera, sem esperança por causa da espera. E nós queremos fazer um voto com o Senhor, de entregar a nossa vida. Talvez Deus está te pedindo para entregar algo que você nem tem ainda. Nós queremos fazer um voto contigo, Senhor. Quero dizer para você que vai valer a pena. Vai valer a pena persistir. Nessa manhã, o Senhor te diz: no tempo determinado, você vai segurar nos teus braços a tua promessa. No tempo determinado, você vai segurar nos teus braços o milagre. No tempo determinado, você vai olhar para os seus braços, para a sua vida, e a única coisa que você vai poder ver é alegria, é sorriso. Um sorriso brotará nos seus lábios. Você verá diante de ti o Senhor te dizendo: aleluia. Quando o grande dia chega, Quero que você cante agora. Vai valer a pena. Mais alto que você puder. Vai valer a pena. Jesus, vai valer a pena. Mais alto que você puder. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu sei que vai, Senhor. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Deus, Mas te darei a minha canção. Essas palavras, Pai. Me sustenta, Senhor. Me sustenta em minha dor. E ao redor de cada
pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim: coragem, persistência e fé. Coragem, persistência e fé. Fidelidade de Deus. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Tenha coragem. Tenha fé. E persista. Amém?